Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre as potências de 10. Só que antes de a gente seguir naquilo que a gente precisa realmente, é importante que a gente relembre algumas coisas sobre a escrita de números no sistema que a gente usa. Tá? Então assim, quando a gente vai escrever números, certo? Nós temos que cada algarismo ele ocupa uma posição que a gente chama de ordem. Tá? Vocês aprenderam lá no primeiro ano, segundo ano, a unidade, dezena, centena, né? E aprenderam também lá no sexto ano a unidade decimal, a centena decimal e assim vai indo. Certo? Então assim, ó, a gente tem duas situações aqui. Exemplo A e B são dois números que são inteiros e exemplos C e D são dois números que são decimais. Tá? Uma coisa que é importante, quando eu olho para um número inteiro, eu não enxergo a vírgula. Por quê? Porque este número aparentemente não tem vírgula, mas ela pode ser considerada como estando no final do número. Tá? Então a gente nunca vai ver essa vírgula escrita, mas é como se ela estivesse aí. E por que que isso ocorre? Porque nos números que são inteiros, a parte decimal, as casas decimais, elas são zeradas. Então, eu poderia reescrever estes números assim, né? Claro que em termos práticos, ninguém faz isso, né? A gente acaba simplesmente escrevendo o número sem a vírgula e sem o zero da parte que é decimal. Mas é importante que a gente tenha esse pensamento, que um número que é inteiro, ele pode ser considerado como um número em que a vírgula está lá no final e que a parte decimal é zerada. E aí então estas casas, né, que estão à esquerda da vírgula, nós vamos chamar de casas inteiras, né? Que daí é a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, né? Aqui nós temos a unidade, a dezena e a centena, tá? Mas guardem muito isso na mente de vocês. É importante a gente ter foco nesta ideia, que um número que é inteiro, a vírgula que não está aparecendo está no final do número. Vejamos aqui agora estes números que são decimais. E nós os chamamos de decimais justamente porque nós estamos enxergando a vírgula e estamos enxergando as casas decimais. Tá? Estes dois números, na verdade, eles têm duas partes que são visíveis. A parte que está à esquerda da vírgula, que é a parte inteira, e a parte que está à direita da vírgula, que é a parte decimal. Então, este número aqui, ó, que é 1,28, que a leitura correta dele é 1 inteiro e 28 centésimos, a gente pode dizer que ele tem uma casa inteira e duas casas decimais. Tá? Este número aqui, que é o 16 milésimos, né, que a gente costuma ler como 0,016, ele tem na parte inteira o zero e na parte decimal ele tem o 0,16 ou 16 milésimos, né? Então, ele tem uma casa inteira que está zerada e ele tem 3 casas decimais. É importante a gente perceber que assim,
que todo número que é 0, alguma coisa é um número que é decimal e que é menor do que o número 1. Eu posso escrever outros exemplos aqui, ó. 0,86, 0,027, 0,14, 0,0003, tá? Todos estes números são decimais que começam por 0, né? Ou seja, que tem a parte inteira zerada. Então, todos estes números são menores do que 1. Tá? Então, só amarrando tudo. Números inteiros, eu enxergo as casas inteiras. A parte decimal é zerada. Números decimais, a parte inteira pode ser zerada ou não, e eu enxergo as casas decimais. Quando as casas, né, quando a parte inteira for zerada, é porque estes números são menores do que 1. Tá? Eu já volto, tá? A gente vai aprender então a pegar um número que está escrito ou de forma inteira ou de forma decimal e transformar este número numa escrita de potência de 10. Já volto. Pessoal, estou aqui de volta então, e aquilo que eu dizia, né? Nós vamos aprender agora como que eu pego um número que é ou inteiro ou decimal e escrevo este número na forma de potência de 10. Tá? Então, vamos começar com os números que são maiores que 1. Na verdade, os números que são maiores que 1, né, no contexto que a gente está estudando, são números que são inteiros. E os números que são menores que 1, que vem na sequência, são os números que são decimais. Vamos começar então com os inteiros. Primeira coisa, vamos procurar a vírgula. Tá? Em todos eles, não enxergamos a vírgula. Por quê? Porque ela está no final. Então, vamos colocá-la aqui, né? Repetindo, essa é uma escrita que a gente não usa, mas eu estou colocando a vírgula para facilitar a compreensão daquilo que eu estou falando. Tá? Mas a vírgula não aparece, na verdade. Olha só, quando eu escrevo um número em potência de 10, eu quero chegar na seguinte situação. Um número que vai multiplicar o 10, sendo que este 10 vai estar elevado a um expoente. Tá? Este número que multiplica o 10, que é o númerozinho da frente ali, é um número que ele vai ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, quer dizer que na frente do 10, eu posso ter qualquer número, partindo do 1, tá? Mas eu não posso chegar no 10. Posso ter 9, alguma coisa, eu nunca chego no 10. O que vai acontecer agora? Eu vou movimentar a vírgula de maneira que eu consiga descobrir qual é o número que está na frente. Tá? Esse primeiro eu vou fazer mais devagar para vocês pegarem a lógica. Olha só, a vírgula está no final. Se eu trago ela para cá, o número que eu tenho agora é o 400, não me serve. Trago ela para cá agora. O número que eu tenho agora é o 40, também não me serve. Então eu trago ela para cá. O número que eu tenho agora é o 4. Então eu já sei que o número que ficará na frente do 10 multiplicando é o 4. Tá? 4. Só que é o seguinte, a vírgula ela estava aqui no final e ela veio parar no 4. Quantas casas inteiras ela andou? A gente pode contar. Ó. Eu não conto a casa onde ela já estava. Eu estou contando as casas que ela está andando. Então ela andou 1, 2, 3 casas.
Então, este número, né, que é o 4.000, escrito na forma de potência de 10, será 4 vezes 10 na 3. E se a gente parar e pensar, faz muito sentido, porque 10 na 3 é 1.000, e 4 vezes 1.000 vai dar 4.000. E acabou. É isso. Tá? Já pegaram a ideia, né? Mas vamos devagarinho então. Olha só, a vírgula está no final, né? Se eu trago ela para cá, ou seja, se ela anda uma casa, o número que eu tenho é o 7.000, que não me serve. Então ela anda mais uma casa. E agora o número que eu tenho é o 700, também não me serve. Anda mais uma casa, eu tenho o 70, também não me serve. Por fim, ela para aqui no 7. Tá? Então, o número que ficará na frente, multiplicando a potência de 10, é o 7. Só que saindo do 0 e vindo até o 7, quantas casas essa vírgula andou, né? Quantas casas inteiras eu desloquei a vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, este número, né, que é o 70.000, escrito na forma de potência de 10, será 7 vezes 10 na 4. E acabou. Mais um aqui. Ó, a vírgula está no final, né? Se eu trago ela para o 5, eu obtenho o número 35, que não me serve. Porque o número da frente, que vai multiplicar a potência de 10, é um número que ele vai ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, como eu disse antes, eu parto do 1 e posso ir até o 9, alguma coisa. Mas eu não posso chegar em 10. Obviamente que eu tenho que colocar a vírgula entre 3 e o 5. E aí eu vou formar o número 3,5. Tá? Só que nesse caminho eu fiz a vírgula andar 2 casas. Então, o meu expoente do 10 vai ser o 2. E aí o número escrito na forma de potência de 10 é 3,5 vezes 10 na 2. Acredito que já mataram a charada, né? Então aqui a vírgula andará 1, 2, 3 casas, parando no 4. Eu vou ter então o 4,8 e a potência de 10, né, será 10 na 3. Em todos esses casos, a gente pode perceber que a vírgula que estava lá no final do número, né, ela não aparece, mas eu escrevi só para a gente poder compreender melhor, ela estava no final do número, ela acabou andando para a esquerda, tá? Ela saiu do final do número e veio para a esquerda. E vai acontecer sempre isso, né? Quando eu tenho um número que é inteiro, que é maior do que 1, que é muito maior do que 1, a vírgula vai andar para a esquerda e eu vou acabar retirando os zeros que estão no final do número. E é isso. Tá? Agora, os números que são decimais, que são os menores que 1, vai acontecer o processo contrário. Eu vou fazer a vírgula andar, né? E ela vai parar de modo que eu consiga obter um número que é igual ou maior que 1 e menor do que 10, né? E este número que vai multiplicar a minha potência de 10, sendo que a quantidade de casas que a minha vírgula andou vai ser o meu expoente do 10, porém um expoente negativo. Vamos lá, olha só. 1, 2, 3. Então a vírgula parou no 4, o meu número da frente vai ser o 4, e ela andou 3 casas. Então 4 vezes 10 na menos 3. Tá? Agora, olha só, a vírgula vai parar no 7, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Então eu vou ter 7 vezes 10 na menos 4. Tá?
Percebam que agora, se a vírgula parar lá no 5, eu vou ter o número 35, que não é um número que me serve. Lembrando que o número da frente, que é o número que multiplica a potência de 10, tem que ser um número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para que isso ocorra, a vírgula vai andar duas casas. E ela para entre o 3 e o 5, formando o número 3,5. E aí o expoente do 10 vai ser o menos 2. Então, para mim, eu vou ter 3,5 vezes 10 na menos 2. E agora, o último exemplo aqui, né? Eu acredito que já deduziram que a vírgula vai parar no 4, formando o número 4,8. Só que para parar no 4, ela anda 3 casas. Então, eu vou ter 4,8 vezes 10 na menos 3. Percebam que nesse segundo caso, dos números menores que 1, para poder chegar na escrita de potência de 10, eu desloquei a vírgula para a direita. Tá? Dentro do número, a vírgula anda para a direita. Eu retirei zeros do começo do número. Né? A vírgula pode aparecer ou não na resposta final. E o expoente ficou sendo um número negativo. Tá? Era isso, espero que tenham compreendido.